Boa noite a todos, o meu nome é Adriane Zúbico e eu vou falar um pouquinho sobre a história da cevada. A primeira evidência arqueológica da cevada é do Epipaleolítico em Roalo, Mar da Galileia, datados em aproximadamente 8.500 a.C. A cevada é um cereal de cultivo muito antigo, utilizado em culturas neolíticas no Egito entre 5.000 e 6.000 anos antes de Cristo, iniciando assim um processo de domesticação. Bastante difundida por todo o mundo, e por muito tempo a cevada foi o alimento principal dessas civilizações ocidentais antigas. A cevada, Hordeum vulgare, um membro das gramíneas, é um dos principais cereais cultivados em climas temperados em todo o mundo. Foi um dos primeiros grãos cultivados particularmente na Eurásia, há cerca de 10.000 anos. A cevada tem sido usada como forragem para animais, como fonte de material fermentável para cerveja e certas bebidas destiladas, e como um componente de vários alimentos saudáveis. É usada em sopas e ensopados e em pão de cevada de várias culturas. Os pobres da época utilizavam a cevada na alimentação na forma de pão, enquanto os ricos utilizavam o trigo. Os grãos de cevada são comumente transformados em malte em um método tradicional e antigo de preparação. A cevada era utilizada pelos neolíticos tanto para alimentação quanto para cerveja. Já pelos gregos e romanos, ela era utilizada para fazer pão, que inclusive era a base alimentar e a força dos gladiadores romanos. Chegada no Brasil. Em 1584, o Frei Cardim relata o primeiro cultivo da cevada em território brasileiro, no atual estado de São Paulo. Também nessa mesma época, o Frei Vicente de Salvador faz referência à extensão da cultura para as regiões do sul, principalmente em virtude das temperaturas mais amenas e da maior umidade. Depois desses primeiros cultivos na América, e com a chegada de um grupo de imigrantes do continente europeu, principalmente alemães e italianos, trouxeram suas próprias sementes de cevada. Com isso, ocorreu naturalmente a ampliação da variabilidade genética do cereal, tanto por cruzamentos naturais, mutações, quanto por seleção natural. No Rio Grande do Sul, a cultura foi estabelecida por Hildebrandt, somente no ano de 1854, em colônias alemãs, principalmente por causa da sua maior resistência à ferrugem, tanto a ferrugem do como a ferrugem da folha, em comparação com a cultura do trigo. Melhoramento. O início dos trabalhos de melhoramento genético na América do Sul ocorreu no Uruguai, em 1912, e foi realizado por Alberto Boerger e Henrique Klein, com a seleção de linhas puras de cevada resistente à ferrugem da folha. A partir de populações conduzidas pelos colonos da época, pouco mais tarde, com base no mesmo princípio, iniciou-se o melhoramento de cevada na Argentina e no Brasil. Podemos observar nessa foto que antigamente, antes do melhoramento, possuíam cevadas com 2 panículas e agora já possuem cevadas com 6 linhas de panículas. Produção. Em 2016, a cevada ficou em quarto lugar entre os grãos em quantidade produzida no Brasil, cerca de 141 milhões de toneladas, apenas atrás do milho, arroz e do trigo. Apresenta características próprias obtidas através do melhoramento genético, as quais possibilitam seu cultivo em regiões onde a alcalinidade dos solos, geadas e secas dificultam o cultivo de outros cereais. Este cereal é o quinto mais produzido no mundo e é utilizado tanto na alimentação humana como nas rações de animais. No Brasil, é principalmente cultivada na região sul, mas também é encontrada em São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Da produção nacional, 75% são destinados para a indústria, 19% para a produção de ração animal e 6% para a semente. Embora tenha diversas finalidades, seus grãos têm sido destinados principalmente à indústria cervejeira, no preparo do malte, onde alcançam os melhores preços, já que reúnem várias características que justificam a sua utilização. Rica em amido, contém enzimas,
possui uma casca que confere proteção ao grão durante a malteação e dá o aroma e sabor características do produto. Referências bibliográficas. Aqui estão as referências que foram utilizadas no decorrer do trabalho.